Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é sábado, 19 de abril de 2025, Dia dos Povos Indígenas e aniversário dos municípios gaúchos de Camaquã e Rosário do Sul. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite. Nosso programa tem José Carlos Roque na produção, Jefferson Gomes na mesa de áudio. As gravações e edições sob responsabilidade de Cleiton Lopes. Na coordenação de central, Guilherme Silveira, gerência de jornalismo e esportes, de Rafael Sequim, a direção-geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banricompras e Vero, dupla imbatível para o teu negócio. Sem juros para quem compra e a menor taxa para quem vende. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa deste sábado com o boletivo informativo semanal da Emater com Taline Schneider. Muito bom dia, Taline. Bom dia, Sandro. Bom dia, guaibeiros. Está começando agora mais um informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Taline Schneider e na técnica José Cabral. A ocorrência de chuvas no início da última semana paralisou a colheita da soja no estado, sendo retomada nas regiões conforme a redução da umidade e a possibilidade de entrada de máquinas para executar a operação. No sul do estado, choveu em volumes significativos, impedindo o avanço da operação. Na metade oeste, as lavouras em relevo plano não foram colhidas devido à umidade. Ao norte e centro, a partir da segunda metade do período, os trabalhos foram retomados e a colheita atinge 60%. Houve melhor uniformização da maturação nas lavouras por meio do uso de dissecantes químicos, impulsionado pela umidade adequada. As perdas têm aumentado conforme o avanço da colheita, mas áreas mais atrasadas apresentam bom desenvolvimento. Ainda restam 35% das lavouras em maturação e 5% em enchimento de grãos, beneficiadas pelas chuvas do período, melhorando o potencial dessas áreas. Continua a aplicação de fungicidas em lavouras tardias, que apresentam ótimo potencial produtivo. A colheita do milho evoluiu pouco na última semana em virtude das chuvas, atingindo 88% do total da área cultivada. Porém, os cultivos em desenvolvimento foram beneficiados pelas precipitações e apresentam expectativa favorável de rendimento. Outros 8% da área cultivada estão em fase de maturação, 3% em enchimento de grãos e 1% em floração. Na região de Santa Rosa, áreas colhidas na safra apresentaram produtividade média regional de 7.696 quilos por hectare, considerando as de sequeiro, sem irrigação, e as irrigadas. Esse resultado surpreendeu alguns produtores, que previam perdas maiores devido aos períodos de estiagem, que afetou algumas lavouras de sequeiro durante as fases cruciais de floração e enchimento dos grãos. O milho safrinha está em pleno florescimento e enchimento de grãos, e há boa perspectiva de produtividade. A cultura tem se desenvolvido bem em função das chuvas regulares e a maior parte da colheita será destinada à silagem para o rebanho bovino leiteiro. Bem, guaibeiros, Sandro, hoje nós vamos ficando por aqui, mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Obrigado, Taline. Vamos agora aos destaques do Caderno Rural do jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Poti Silveira. Muito bom dia, Poti. Olá, Sandro Fávero. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Olá, leitores do Correio do Povo. Aqui é Poti Silveira Campos, diretamente da redação do jornal. A edição deste fim de semana do Correio Rural apresenta 3 reportagens. Na capa, destacamos um estudo da Embrapa que aponta ser possível reduzir em até 38% a pegada de carbono na lavoura de trigo do Rio Grande do Sul. A triticultura brasileira, aliás, registra uma pegada média que fica cerca de 20% abaixo da pegada global. Também estamos abordando
os resultados do Produto Interno Bruto, o PIB, do agronegócio nacional. A análise contempla o impacto das enchentes do ano passado sobre o desempenho nacional do setor. Por fim, o Correio Rural verifica a situação da bovinocultura de leite do Estado. O segmento vive um momento de estabilidade, diferentemente do que tem ocorrido nos últimos anos. Desejamos a todos uma ótima leitura e uma excelente Páscoa. Até breve. Muito obrigado, Poti, com os destaques do Correio do Povo. Lembrando neste início de programa que fechamos a 4ª semana do outono brasileiro e no calendário lunar estamos na lua cheia até amanhã, quando começa a fase minguante. E agora a gente traz informação da Assembleia Legislativa Gaúcha, que aprovou a criação da subcomissão que vai discutir a aplicação de herbicidas hormonais no Rio Grande do Sul. A Comissão de Agricultura aprovou a criação de uma subcomissão para tratar da aplicação de herbicidas hormonais nas lavouras gaúchas. A proposta foi apresentada pelo deputado Elton Weber, que será o coordenador da subcomissão. Também foram nomeados os deputados Adão Preto Filho, do PT, Adolfo Brito, do PP e Capitão Martim, do Republicanos. Elton Weber lembrou que na semana passada foi realizada audiência pública para discutir os problemas causados por esses tipos de herbicidas em diversas culturas, como as da uva, das nozes, das oliveiras e dos hortifrutigranjeiros. Acrescentou que a intenção é suspender a aplicação destes herbicidas e criar legislação que trate da comercialização dos produtos no Estado. Já na ordem do dia foram aprovados 2 requerimentos de audiência pública. O primeiro foi solicitado pelo presidente da Comissão de Agricultura, deputado Zé Nunes, para discutir recentes medidas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. O segundo teve autoria do deputado Marcos Vinícius, do PP, para debater o projeto de irrigação da Costa Doce, através da retomada da obra de transposição da Lagoa dos Patos. Da Assembleia Legislativa, Marcelo Bertani. A Comissão de Agricultura aprovou a criação de uma subcomissão para tratar da aplicação de herbicidas hormonais nas lavouras gaúchas. A proposta foi apresentada pelo deputado Elton Weber, que será o coordenador da subcomissão. Também foram nomeados os deputados Adão Preto Filho, do PT, Adolfo Brito, do PP e Capitão Martim, do Republicanos. Elton Weber lembrou que na semana passada foi realizada audiência pública para discutir os problemas causados por esses tipos de herbicidas em diversas culturas, como as da uva, das nozes, das oliveiras e dos hortifrutigranjeiros. Acrescentou que a intenção é suspender a aplicação destes herbicidas e criar legislação que trate da comercialização dos produtos no Estado. Já na ordem do dia foram aprovados 2 requerimentos de audiência pública. O primeiro foi solicitado pelo presidente da Comissão de Agricultura, deputado Zé Nunes, para discutir recentes medidas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. O segundo teve autoria do deputado Marcos Vinícius, do PP, para debater o projeto de irrigação da Costa Doce, através da retomada da obra de transposição da Lagoa dos Patos. Da Assembleia Legislativa, Marcelo Bertani. Obrigado, Marcelo. E agora um alerta. A Secretaria Estadual da Agricultura tem recebido denúncias de que cobranças estão sendo feitas por telefone solicitando pagamento de autuações com prazo vencido. A Secretaria informa que nenhum servidor encaminha boletos, número de conta bancária ou Pix via telefone. As autuações são entregues de forma presencial para os produtores, com a assinatura destes, dando ciência do documento. Normalmente, os produtores rurais se deslocam até a Inspetoria de Defesa Agropecuária para serem cientificados ou são diretamente pelo Serviço Veterinário Oficial. Já no caso das multas do Departamento de Defesa Vegetal, também não há cobrança direta. O produtor é notificado após a tramitação do processo administrativo por carta com aviso de recebimento ou ainda por e-mail. Muito bem. No Guaíba Correio Rural da manhã deste sábado, temos a satisfação de receber
o presidente da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSU, o presidente Gedeon Pereira, para falar desta importante reunião que aconteceu durante a semana para tratar das dívidas dos agricultores. Aconteceu lá em Brasília, reunindo as equipes técnicas do Ministério da Agricultura e também do Ministério da Fazenda. Reunião que teve aí integrantes não só da FARSU, como também da FETAG, da OCERGS, da ACERGS, da FECOAGRO, da APROSOJA e ainda da Cotrijal de Não Me Toque. Caro presidente Gedeon, seja bem-vindo aqui à programação da Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandra. É um prazer muito grande falar com vocês da nossa grande e querida Rádio Guaíba para tratar de um assunto tão delicado e tão comprometido. Também quero te dizer que o SOS Agro RS também estava na reunião. Ah, perfeito. Bom, sim, o que podemos dizer aos nossos agricultores, principalmente aqueles que estão com dívidas, presidente? Sem dúvida nenhuma, e aí colocaste tudo, principalmente aqueles que estão com dívidas. Porque, na realidade, a nossa reunião de alinhamento antes da reunião do Ministério da Fazenda era de como nós estaríamos colocando as coisas para este ministério. Tá. E o importante, a conclusão importante é que nós tínhamos que abrir a porta do diálogo. E isso foi o que foi feito. Tá. A porteira está aberta, foi aberta. Fomos muito bem recebidos pelo Ministério, na figura do secretário do Tesouro Nacional de Política Econômica, o Guilherme Melo, Tá. juntamente com o Gilson Bittencourt, e tinha mais umas 2 ou 3 pessoas deles do Ministério da Fazenda. Fernando Haddad, o ministro, não compareceu. Não. O Fernando Haddad deverá ter uma reunião no próximo dia 23, próxima semana agora. Quarta-feira. Exatamente, com os 3 senadores da República, tanto Luiz Carlos Reis quanto o Hamilton Mourão, e esses 2, evidentemente, que estavam lá, não estava o Paulo Paim, Tá. mas deverá estar nessa reunião com o Haddad, que é o que ficou programado. Ok. E a sensação que nós tivemos, Sandro, é que o Ministério da Fazenda não tinha a ideia do tamanho da crise dos agricultores do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Porque, na realidade, e o que nós colocamos a eles, é que nós temos que pensar que realmente nós estamos no epicentro, eu quase que diria isso, de uma crise climática, uma mudança climática que está assim, em cima do Estado do Rio Grande do Sul. Porque nós pegamos de 2020 até 2025, nós tivemos 4 secas e 2 grandes inundações, sendo que uma delas foi histórica, que foi a última de maio do ano passado. Realmente nós temos que conceber que alguma coisa mudou no clima, gostemos ou não, acreditemos ou não. E eles também têm esse tipo de consciência, porque o próprio secretário Guilherme colocou com muita propriedade. Olha, parecia que a mudança climática ia ser uma coisa que ia acontecer para a próxima geração, mas já está acontecendo, está aí, e temos problemas em outras regiões do Brasil, o exemplo do Pantanal, enfim, seguiu com esse tipo de conversa, mas na realidade, para nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul, nos parece que o epicentro dessa mudança está aqui no Estado. Tá. Então nós temos que ter ações, sim, de mitigação das crises, porque na realidade elas já estão acontecendo, porque não está no nosso histórico, pelo menos da nossa geração, que está aí na labuta diária da agricultura, de se lembrar de tantas secas consecutivas aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E isso tem trazido realmente um estrago, porque não há agricultura, não há gestão que aguente tanto tempo de adversidade climática, não tem. Nós podemos pensar em mitigar os efeitos para o futuro. Então, o que nós levamos ao Ministério da Fazenda foi exatamente isso. E, evidentemente que a crise financeira que o país está sendo levado a tê-la, diga-se passagem, significa que os recursos estão muito escassos. Certo. E nós estamos colocando, e continuo aproveitando agora, esta tua entrevista, que aqueles produtores que podem se manter adimplentes, que têm capacidade de pagamento, que paguem as suas contas assim, porque nós pegarmos assim, dizer que vamos ter uma securitização, ou o nome que queiram dar, um alongamento de prazo de pagamento, seja lá o que for, não vai ser uma coisa geral e restrita, porque até seria uma injustiça.
porque tem regiões do estado que estão colhendo bem. Sim, e até dentro das mesmas regiões tem gente, o vizinho colhendo bem e ao lado de um que está colhendo mal. Tá. Então, porque foi uma seca muito manchada. Se nós olharmos a lavoura orizícola, ela está colhendo muito bem, obrigado. Exato. Então não tem por que ser alguma coisa irrestrita. Não, isso não vai existir. Agora, é verdade que existe uma discussão de como nós vamos verificar o quê? Tá. Quem precisa e quem não precisa. Tá. Não há recursos para todos, então. Essa é a mensagem. De maneira nenhuma não há recurso para todos. Então, acho que até por uma questão de justiça, porque dizer assim, os produtores desviaram recursos, desviaram fundo. Não. Os produtores sempre investiram e muito na agricultura. Tanto é que nós temos as melhores agriculturas do mundo hoje está no nosso Brasil. Exato. E digo, essa passagem saiu daqui do estado do Rio Grande do Sul. Então nós estamos trabalhando com profissionais da área. Então nós temos que acudir àquelas pessoas que são profissionais da área e que tiveram dificuldades climáticas. Nem todos tiveram na mesma quantidade, no mesmo volume. Então nós temos que saber selecionar as coisas. E por isso que ficou a porta aberta, terá uma discussão com o sistema financeiro local, e nós já estaremos agora, nesta terça-feira que vem, já está marcado o nosso departamento econômico, juntamente com o sistema financeiro gaúcho, uma reunião na nossa federação, na Farsul, justamente para vermos quais seriam as medidas e quais seriam as travas. Sim. O mesmo diagnóstico deverá ser feito pelo Ministério da Fazenda, porque eles também não têm ideia do tamanho do problema. Nós sabemos que não é pequeno, mas também nós não sabemos aquilatar que tamanho é esse. Não é? Esse levantamento, presidente, esse levantamento do montante das dívidas e de quem deve, efetivamente, eu acho que é só o sistema bancário para saber, não é? Evidente, até porque tem o sigilo bancário. O banco não pode abrir também que fulano ou ciclano deve. Não, isso também não pode ser. O banco, o sistema financeiro que opera no estado do Rio Grande do Sul é que vai dizer ao Ministério da Fazenda qual é o tamanho da dificuldade. E uma próxima reunião será feita, que ficou prometida para esta semana que entra agora, uma reunião em Brasília, já só do corpo técnico, não mais as entidades que estavam lá, do corpo técnico, dos economistas, e eu até cito nominalmente o Antônio da Luz, o Rui, da equipe do Antônio da Luz, o Sérgio Feltraco por parte da FECOAGRO, o Mineto por parte da Osergues e o Caliton por parte da FETAG. Esses são os técnicos que vão estar com a responsabilidade de estarem presencialmente em Brasília, no Ministério da Fazenda, já na próxima semana, que pelo menos nos foi prometido, evidentemente, de fazerem já reunião para começarem essa discussão de alinhamento e ver que tipo de situação, que tipo de socorro será possível. Com esse... Ainda... Sim, por favor, presidente. Ainda com muita dificuldade, porque ainda alguns técnicos da Fazenda estão pensando lidar pelo MCE, que é o Manual de Decreto Rural, que não é mais possível. Tem muitos produtores que já não têm mais capacidade nenhuma de negociar pelo MCE. Exatamente. Com esse pré-acordo aí, fica inviabilizada aquela proposta, até capitaneada pelo próprio Antônio da Luz, da Farsul, apoiada pela Secretaria da Agricultura aqui, da utilização do fundo do pré-sal, presidente? Não, é que na realidade nós vemos, e antes foi muito colocado ao Ministério da Fazenda, que praticamente nós, Farsul, através do Antônio da Luz, juntamente com o Tribunal de Contas da União, o TCU, foi que levantaram que esse fundo existe, esse recurso existe. Evidentemente que não estava nem regulamentado, o governo apurou, porque este governo que aí está também precisa de dinheiro de tudo que é lado, de tudo que é jeito, tá claro isso aí, essa situação que está criada no país, e na realidade eles estão utilizando para outras finalidades de política de Estado. Política de Estado não, política de governo. É diferente. Política de Estado é uma coisa, política de governo depende das conveniências. Mas, de qualquer maneira, nós insistimos nessa possibilidade, que é um recurso que existe, ele vem do pré-sal, ele está, inclusive, uma das condicionantes disso aí é para as mitigações dos efeitos danosos do clima, das calamidades climáticas. Para isso, existe esse fundo, entre outras
entre outras finalidades. Sim. Então, nós sugerimos ao governo, pegue esse dinheiro, porque isso aí não fere o arcabouço fiscal, esse recurso existe, ele tem que ser remunerado, ele tem prazo de devolução e terá que ser devolvido ao próprio fundo. Então, nós achamos que o setor agrícola preenche todas as condições de requerer este fundo, remunerá-lo e devolver ao próprio fundo num prazo pré-determinado, que também não fala em que tipo de prazo e por isso que nós falamos num alongamento possivelmente de até 20 anos, e tem que ser para poder resolver o produtor, porque na realidade nós temos que pensar também dentro de uma situação como essa, e talvez virão algumas travas se as negociações andarem, no sentido de que o produtor terá compromissos futuros com irrigação, diga passagem, com irrigação, com utilização de calcário, mas não simplesmente atirar o calcário em cima do solo, e não correção tecnologias, mesmo, né? Correção mesmo de solo, com profundidade, utilização massiva. Possivelmente isto virá no bojo se as negociações assim entenderem, porque isto já foi colocado por eles, Sim. Ministério da Fazenda, e vem de encontro àquilo que a Farsul vem trabalhando e vem fazendo durante esses últimos anos, onde nós viemos falando intensamente da necessidade de irrigação, e o nosso departamento aqui de meio ambiente, liderado pelo nosso vice-presidente Domingos Velho Lopes, tem trabalhado incansavelmente junto à Secretaria do Meio Ambiente, junto com a grande secretária de passagem, Marjorie Kaufmann, no sentido de minimizar e adaptar a legislação federal, a legislação ambiental, a que isto possa resolver e mitigar as crises futuras do Estado do Rio Grande do Sul, que na realidade, quando nós irrigamos, nós temos garantia de safra. E quando nós não irrigamos, nós ficamos à mercê das vontades de São Pedro. E está trazendo essas dificuldades ultimamente, tanto é que os produtores estão hoje numa crise muito grande porque não estão colhendo. Tem regiões aí que estão colhendo 5 sacos, 10 sacos, 15 sacos por hectare, e evidentemente que isso não paga conta. Verdade. Bom, então vamos aguardar esta semana atentamente, né, estes encontros aí que acontecerão com as áreas técnicas e com o sistema financeiro para sabermos então aí o montante, como que vai se encaminhar então essa renegociação das dívidas. Mas quero aproveitar que o presidente Gedeão Pereira está aqui, porque também é o vice-presidente, não é, da CNA, Confederação da Agricultura, e exatamente trabalha com as relações internacionais, sobre um anúncio na última quarta-feira, nessa semana, da Comissão Europeia, não é, anunciando medidas para reduzir a carga burocrática na implementação da lei antidesmatamento, essa que entra em vigor exatamente no fim do ano. Essa era uma trava aí, uma dificuldade, uma discussão toda que vinha sendo realizada. Gostaria da sua opinião e se isso já é um reflexo aí dos últimos anúncios, das ações do presidente Trump lá nos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, Sandro, porque na realidade nós tivemos em fevereiro, numa missão muito importante em Bruxelas, tivemos em Roma, Paris e Bruxelas, tivemos na FAO, na OCDE e no Parlamento Europeu, e com sede em Bruxelas, com a ex-ministra e senadora Tereza Cristina, com o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, mais o nosso Departamento de Mercado Internacional da CNA, justamente fazendo defesa do agronegócio brasileiro frente à Comunidade Econômica Europeia. E nós sentimos, por 4 reuniões que nós tivemos com o Parlamento Europeu, das diversas áreas de passagem, e principalmente na área ambiental, presidida por uma senhora chamada Florica Fink, em que nos foi colocado que a EUDR, que é a Lei do Antidesmatamento, entraria em vigor, e junto com a diligência devida. E o que significa isso aí? Significa que a multa não virá para um exportador brasileiro, senão a multa virá para uma empresa europeia que importa de uma área que não foi comprovado livre de desmatamento. Exato. Então, evidentemente, o importador europeu estava se afastando do mercado do Mercosul, Sim. porque a lei é válida para o Mercosul, né? E tanto o Brasil quanto a Argentina quanto o Paraguai tem desmatamento, sim, embora cada um dentro da sua legislação, dentro do legal, que é o que nós defendemos, evidentemente, mas de qualquer maneira tem. E a União Europeia passou a exigir, a partir de 2020, se eu não me engano, desmatamento zero. Isso é praticamente impossível. Então, realmente, nós estamos vendo essa grande dificuldade
de trocas comerciais, e uma das grandes dificuldades para a assinatura do Acordo União Europeia-Mercosul, principalmente pela França, de passagem, e utilizando essas questões que não são questões impositivas, senão questões outras, que são as questões ambientais, para tirar a competitividade da agricultura brasileira, que ela é muito competitiva e prejudicaria, em tese, o agricultor europeu. E o Parlamento Europeu foi eleito dias passados após o tratoraço na Europa. Então ele é um parlamento foi eleito mais à direita, de perfil político mais à direita e mais, eu diria assim, mais conservador, mais protecionista que o parlamento anterior. Então nós estamos realmente vendo grandes dificuldades de continuar com o mercado comum europeu. Agora, evidentemente que a grande novidade do mundo são as políticas do presidente eleito dos Estados Unidos, presidente Trump, e evidentemente que com essas colocações, essas grandes tarifas que hoje estão circulando no mundo, traz outro tipo de postura entre os blocos. E eu acredito que essa diminuição das exigências por parte do mercado comum europeu é, sem dúvida nenhuma, parte dessa nova estratégia, porque, na realidade, Fávaro, temos que ter o seguinte pensamento. O ser humano continua nascendo com defeito congênito grave, que é nascer com boca. Isso significa que tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. É verdade. Diga-se passagem. Isso é uma evidência. E o Brasil hoje é um grande player. Um grande player, né? Exato. Um dos maiores produtores mundiais de alimentos é o Brasil. O Brasil hoje é garantia alimentar para boa parte do mundo. E vem sendo prejudicado por outras legislações que realmente não interessam a ninguém. E agora, realmente, eu acho que o presidente Trump está nos dando uma ajuda. Tá bem. Presidente Gedeão Pereira, da Farsul, Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, quero agradecer pela disponibilidade de nos atender na manhã desse sábado e desejar aí uma feliz Páscoa para o senhor e para toda a sua família. Igualmente, meu querido amigo, valeu, e muita honra e muito prazer em falar nos microfones da nossa querida Rádio Guaíba. E uma feliz Páscoa para todos que estão nos ouvindo. Um grande abraço. E no mesmo sentido da Farsul, a FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias, alerta para a gravidade do endividamento rural e cobra uma política pública. A crise enfrentada pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul foi tema de reunião no Ministério da Fazenda em Brasília. A audiência, que estava prevista para contar com a presença do ministro Fernando Haddad, ausente de última hora, foi liderada pelo secretário executivo da pasta, Guilherme Melo, e teve como objetivo discutir alternativas para o endividamento do setor agropecuário gaúcho. A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, esteve representada pelo presidente Paulo Pires, que classificou a situação como uma crise generalizada na economia do Estado. Ele disse que a audiência tinha o objetivo de trazer uma solução para o endividamento dos produtores do Rio Grande do Sul, já que se está com 3 anos de frustração de safras, 2022, 2023 e 2025 com as estiagens, além de 2024 com o excesso de chuvas. Durante o encontro convocado pelo senador Luiz Carlos Reis, representantes políticos e de entidades ligadas ao setor produtivo demonstraram preocupação com os rumos da crise e cobraram providências do governo federal. A área técnica do Ministério da Fazenda apresentou o diagnóstico parcial da situação, o que para Pires já está suficientemente claro, pois são 312 municípios com estado de emergência decretado e o estado de emergência justamente é uma necessidade quando se faz uma política pública. Segundo o dirigente, a sinalização por parte da equipe técnica do governo ainda é incerta, com dificuldades legais apontadas no Manual do Crédito Rural. Foi alegado a questão do Manual do Crédito Rural. O Manual do Crédito Rural tem prerrogativas importantes, só que na sequência, limite de crédito, taxa de juro, enfim, chegou num limite em que esse produtor ele não sobrevive, ele não continua com a capacidade de plantio, de produzir, sem uma política específica que recupere sua renda. O dirigente também citou o impacto direto das mudanças climáticas sobre o campo gaúcho. Ele diz que existe sim essa espada na cabeça do Rio Grande do Sul que se está sofrendo devido às mudanças climáticas que ocorrem no mundo e isso pode estar ocorrendo de forma muito forte no estado. O presidente da FECOAGRO relatou ainda a frustração com a falta de medidas efetivas por parte do governo federal. Por fim, Pires reforçou o apelo por uma resposta urgente. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento
do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite. Voltaremos em instantes depois do Guaíba Notícias. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa deste sábado, 19 de abril, em nome do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banricompras e Vero, dupla imbatível pro teu negócio, sem juros para quem compra e a menor taxa para quem vende. Tem agro, Dona Guaíba. Muito bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, vamos falar de pecuária a partir de agora, pois manchete do jornal Correio do Povo traz: leilões de outono animam a pecuária. E nós temos essa afirmação vindo do professor Júlio Barcelos, coordenador do Nespro, URGS, uma das maiores autoridades, né? O Nespro, que é o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós vamos saber por que de tamanho otimismo, conversando com o próprio professor Júlio Barcelos na manhã de hoje. Seja bem-vindo, professor, aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandro. A sua expressão de otimismo, ela é verdadeira, mas a pecuária ela não vive de otimismo, ela vive de fatos concretos. Na realidade, Sandro, em novembro do ano passado, os números da pecuária começaram a ser mais positivos, melhorou o preço do boi, a carne subiu também para o consumidor. E essa majoração de preços, essa melhoria dos preços pagos ao pecuarista, ela se manteve neste primeiro trimestre do ano de 2025, principalmente no âmbito do gado gordo em todo o país e também no Rio Grande do Sul, ou seja, preços estáveis, preços firmes, não com aquelas subas exageradas, mas algo que está sendo comportado pela indústria frigorífica e pelo consumidor, que mantém o nível de consumo, que é um sinal muito positivo, e estes preços acabam repercutindo em todas as categorias de animais, culminando agora neste período do ano, principalmente abril e maio, quando ocorrem as feiras de terneiros, feiras de novilhas, inclusive até algumas cabanhas estão antecipando venda de reprodutores para o mês de maio, o que é uma nova realidade na pecuária gaúcha, novas épocas de nascimentos, então os preços estão favoráveis, sem nenhum exagero, mas recuperando patamares que tinham sido perdidos nos últimos 3 anos. Essa oferta de reprodutores aí, ela acontecia só lá na primavera, né? Está se antecipando cada vez mais, né, professor? Sim. Os grandes remates ocorriam em outubro e novembro. Hoje nós já temos, antes da Expo Inter, no mês de junho e julho já tem vários remates importantes. E todos foram antecipados. Isto em decorrência, Sandra, é muito importante todos que acompanham o seu programa compreenderem. Isto é decorrente de uma alteração no clima do Rio Grande do Sul, na alteração no sistema de produção, com mais agricultura em zonas de pecuária. Então o eixo de nascimento dos terneiros mudou, e isso vai influenciando até os aspectos comerciais. Perfeito. Muito bem, mas ainda quero... Vamos voltar ainda a esse período agora do outono. Essa majoração, ou esse otimismo aí que temos no momento, ela é o quê? Devido a uma oferta mais restrita? Bem, o que aconteceu é muito fácil de entender, qualquer pessoa, mesmo leiga, vai entender. Por que aumenta o preço? Porque falta produto. Por que está faltando terneiro na praça gaúcha? Porque há 3 anos a pecuária vem de um ciclo de baixa, e quando o pecuarista tem menos, está recebendo menos pelo seu gado, o que ele faz? Ele vende suas mais matrizes, gado. Claro. Vende mais gado. Tá. Que Abriu mão do plantel.
tem que abrir mão de parte da fábrica que se chama estoque. Perfeito. E se ele vendeu parte do estoque, vai faltar lá na frente, e começou a faltar a partir de setembro do ano passado. Entendi. Está faltando agora. Então, este é um aspecto, está faltando. Mas tem um outro aspecto, que é o lado do boi gordo, ou seja, o invernador que compra um terneiro para produzir um boi gordo, ele está pagando mais por esse terneiro, não só porque está faltando, porque ele poderia simplesmente dizer, não, vou diminuir a minha atividade também, vou plantar mais, vou fazer outra atividade. Acontece que o boi gordo está valorizado. Entendi. Então permite pagar mais pelo terneiro e manter uma margem bastante razoável. Entendi. Perfeito. Então este é o primeiro elemento conjuntural que se associa a um comportamento no país como um todo. A arroba do boi está firme, o Brasil segue exportando carne, ainda não está no auge do pico da falta de gado em decorrência da crise e da retenção de matrizes, mas já se percebe sinais que melhorou. E esta melhora é um sinal muito importante para o pecuarista, para investir, para pagar mais um pouco pelo terneiro bom e viabilizar sua atividade. Perfeito. Um aspecto que é interessante nessas primeiras feiras que vem acontecendo ponto número 1, estão vendendo tudo. Tá. Pista limpa. Liquidez. Pista limpa. Liquidez. 2, a qualidade está sendo valorizada, ou seja, estão pagando um preço premium por aquilo que vai resultar em melhor desempenho nos sistemas de engorda depois, ou terneiras que estão sendo adquiridas para reprodução. Então, esses dois fundamentos estão promovendo uma intensidade econômica na atividade que é importante. Isso puxa toda uma cadeia. Quem apostou na genética, investiu aí no melhoramento, né, com reprodutores aí, melhoradores, pode estar levando vantagem agora, conseguindo um preço melhor no frigorífico. É isso, professor? O melhor sempre leva vantagens. Sempre aquele que investiu em qualidade genética, mas que entregou para esta genética as condições ambientais adequadas, porque não adianta também comprar touros melhoradores, mas eles melhoram a genética, não melhoram a alimentação, a saúde e o manejo dos animais. Claro. Isto é o meio ambiente, isso está na mão do pecuarista, dos seus recursos humanos, para fazer esta simbiose entre uma boa genética e o ambiente que lhe proporciona melhor desempenho comparado com uma genética não tão evoluída. A tríade de sucesso é genética, alimentação adequada e manejo correto? Esta é a tríade de sucesso que nós complementamos com mais uma variável, que se chama conhecimento. Perfeito. Sem conhecimento, nada. No empirismo, o Rio Grande do Sul perdeu várias revoluções. A ciência sempre está acima de tudo e ela deve chegar para o campo numa linguagem acessível e com meios tecnológicos que permitam o produtor exercer estes resultados gerados pela ciência de uma forma mais prática, mais objetiva e econômica. Perfeito. Tudo isso tem provocado também um encurtamento dos ciclos, professor? Sim, os ciclos, eu tenho um número que já é quase como uma marca registrada, que é representada pelos 1000 dias. O ciclo de produção. Então, hoje, se um pecuarista diz assim, hoje eu vou produzir um novilho para o abate. Então, hoje ele apertou um botão e ele acasalou uma vaca ou inseminou. O produto desta decisão, daqui 1000 dias, estará chegando na mesa do consumidor. Então é um ciclo relativamente longo, mas que já encurtou em mais de 70%, quando nós tínhamos 6, 7 anos para fazer este mesmo produto chamado boi gordo. Perfeito. Muito bem. Bom, professor, a gente pode dizer que, principalmente para quem está apostando na integração aí, que diante das adversidades climáticas que tem limitado aí a produção de grãos aqui, a pecuária pode ser a salvação da lavoura, hein? A pecuária é uma
mitigadora de riscos para a agropecuária. A pecuária tem uma rentabilidade mais baixa, mas seus riscos são menores frente a todos os elementos externos, clima, mercado, todas as dificuldades. E a agricultura, a lavoura, ela precisa integrar-se com a pecuária, não só no sentido de criar uma válvula de escape em termos financeiros, mas também para potencializar a própria lavoura. Além disto, o que nós temos percebido é a pouca integração efetiva que ocorre, principalmente na metade sul do estado, onde a soja entrou com muita força. Os produtores ainda não estão harmonizando essa integração, não estão colhendo os resultados que poderiam ser otimizados quando ele, por exemplo, compartilha recurso. O trator que faz a pastagem é o mesmo que trabalha na soja. O peão que põe a bota de couro é o mesmo que põe a bota de borracha. E assim por diante, os recursos precisam ser mais bem integrados e compartilhados, que é para reduzir custos e aumentar o resultado da propriedade rural. Perfeito. Muito bem. Excelente. Bom, professor, há uma expectativa, então, né, de que tenhamos bons negócios nos remates. Dá para se ter uma ideia de porcentagem em relação ao ciclo anterior aí, né, de aumento nas vendas, nas feiras de terneiros? Sim, nós vamos ter em torno de 15% a 18% de aumento nos faturamentos e preços unitários pagos pelos produtos vendidos nesta época do ano. Claro que aqui tem alguns elementos que precisam ser trazidos para discussão, que é a disponibilidade de crédito, isto move muito as feiras, a boa situação climática no momento, favorecendo a implantação de pastagens para o inverno, que estão sendo comercializados. Então, isto tudo são momentos conjunturais favoráveis que, associados ao preço, criam uma combinação de sinais muito positivos. Perfeito. Esse gado, essas terneiras aí que estão sendo comercializadas agora, né, nas feiras, nos pregões aí, elas ficam aqui no nosso mercado interno aqui, ou elas vão para fora também, como acontece mais para outros estados aí, Centro-Oeste? Não. Isso fica mais para a época dos reprodutores, mais para a primavera, não é? Exatamente. Esta categoria de animais jovens, 97% permanece no estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Com uma exceção, que são aqueles animais comercializados via exportação de gado em pé, mas que não ocorrem neste período do ano. Eles são mais esporádicos, embora o ano passado o Rio Grande do Sul tenha vendido mais de 200 mil cabeças nessa modalidade. Tá bem, perfeito. E notadamente, aqui, né, nós temos as raças britânicas, o Hereford, o Angus, o Charolais e os sintéticos, né, os cruzados, brancos, os Braford, né, cada vez mais. Que se ajustam bem às nossas condições de clima e de modelo de produção. Perfeito. Muito bem, sempre muito bom ouvir o professor Júlio Barcelos, coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte, cadeia produtiva da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nossa principal autoridade, falando de pecuária de corte, trazendo então a análise, né, e a perspectiva para essa temporada de outono, marcada então pelos remates nas feiras de terneiras, e que é um termômetro, não é, da nossa pecuária no primeiro semestre. Professor Júlio, muitíssimo obrigado por atender o convite e participar conosco na programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Muito obrigado aos seus ouvintes e tenham uma ótima semana. E assim chegamos ao fim deste segundo bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Banri Compras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite! Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida para falar de orizicultura aqui no programa. Estamos voltando agora com o terceiro bloco do programa deste sábado, 19 de abril, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo.
porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Compras e Vero, dupla imbatível por teu negócio, sem juros para quem compra e a menor taxa para quem vende. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã deste sábado nós vamos falar de orizicultura a partir de agora, pois o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, tem um novo presidente. Trata-se de Eduardo Bonotto, homem lá de São Francisco de Borja, lá na nossa fronteira oeste, 2 vezes prefeito da cidade de São Borja, também presidente da FAMURS, a Federação dos Municípios do Estado, nos anos de 2022, e que está na ponta da linha conosco para conversar com os guaibeiros. Bonotto, seja bem-vindo aqui à programação da Guaíba, bom dia. Bom dia, uma satisfação, Sandro, a todos os ouvintes aí da Rádio Guaíba, uma satisfação a gente estar conversando com o nosso povo gaúcho, da nossa capital e da região metropolitana. Muito bem. Bonotto, que vai substituir Rodrigo Machado, não é? Que esteve à frente do Instituto. Aliás, a posse tá marcada para a semana que vem, Bonotto? Provavelmente será na próxima semana e estaremos alinhando juntamente com o governo, né, e com o secretário de Agricultura, que também está assumindo, né, o secretário, o deputado estadual e secretário Edvilson Brum. Perfeito. Muito bem. Bom, como já disse, ex-prefeito de São Borja, que integra aí uma das regionais, não é, a fronteira oeste, portanto conhece bem da cultura, não é, Bonotto? Exatamente, né, uma nova missão, né, depois da gente estar, né, à frente do município de São Borja, também contribuindo com o municipalismo gaúcho, à frente da FAMURS, na qual a gente buscou fazer um trabalho muito positivo na instituição e também lá no município. É uma nova missão que eu recebi o convite do governador Eduardo Leite, e estaremos aí, né, colocando a nossa experiência de 8 anos prefeito, presidente da FAMURS, também fui presidente da ANFRO, à disposição do setor orizícola e da sociedade gaúcha como um todo, né, pela importância que o arroz tem dentro, né, do cenário econômico do nosso estado. 70%, se não mais, até da produção nacional sai aqui das nossas lavouras, uma produção irrigada. Aliás, é um modelo, não é, de produção que se busca nas outras culturas e, né, extremamente solidificada a irrigação, né, das nossas lavouras arrozeiras, não é? Com certeza, Sandro. Uma das importâncias que tem, né, também na dimensão hoje, o setor orizícola, ele representa 7% do PIB da economia gaúcha, então tem a sua importância. Nós temos aí também o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, como um grande suporte para o setor orizícola, tanto na pesquisa, na extensão, como também, né, na questão de acompanhar o dia a dia do setor. E o setor é extremamente importante, porque nós temos o IRGA com seus colaboradores, que são extremamente importantes, né? Eu falava hoje todo o trabalho que o IRGA realiza, pesquisa e extensão. Nós temos aí a questão das variedades, da questão né, do suporte que é dado aos produtores, mas nós temos dentro da cadeia orizícola, nós temos os produtores rurais, nós temos a indústria, né, e nós temos a sociedade como um todo num sistema que nós vamos fazer um trabalho de amplo diálogo, de buscar sempre, né, a gente buscar as alternativas para superar aqueles gargalos. Um deles agora é o próprio preço do arroz, que está abaixo do esperado, e a gente dá uma olhada no cenário total para a gente alavancar aí conquistas e fazer uma entrega de resultados para a instituição, para o IRGA e também para a sociedade gaúcha, e principalmente para a cadeia, para o setor produtivo do arroz. Bom, você assume exatamente aí no meio, aliás, mais do que no meio, né? Já estamos nos encaminhando para o encerramento da colheita, da safra deste ano, não é? E que tem, inclusive, a sua região ali como uma das mais adiantadas, né, junto com a planície costeira externa. A fronteira oeste já passou dos 80% da colheita. Tivemos agora algumas chuvas aí nessa reta final, né, causando aí acamamento mais na região central do estado, enfim.
Qual é a expectativa, a perspectiva de safra e até relacionando essas questões de mercado, caro presidente? Não, com certeza, né? O que a gente observa hoje, né, a capacidade produtiva do setor, né, dos produtores rurais muito positiva, né? Vai ser uma safra que vai trazer um resultado de produção bem satisfatório. E a gente também entra aí dentro de um cenário que a gente já está ultrapassando aproximadamente 70%, né, da área colhida no estado do Rio Grande do Sul. E também uma das nossas missões, olhando para todo esse trabalho que nós vamos realizar a partir de agora, né, é cuidar também das questões que nós precisamos, né, avançar em relação a inverter, né, a queda na curva de consumo do arroz pelo brasileiro. Tá. Então, se a gente pegar os gráficos, nos últimos anos nós tivemos uma queda de consumo no Brasil, então a gente vai fazer todo um trabalho em cima dessas questões, tanto a nível estadual, né, com apoio dos municípios e também do governo do estado, mas também nós vamos fazer um trabalho a nível nacional e ao mesmo tempo, né, olhar para as exportações e ver, né, qual o caminho que nós podemos aí organizar para nós ampliarmos as exportações e a gente ter uma condição melhor para todo o setor produtivo do Rio Grande do Sul da área de arroz, né, para que a gente consiga aí ter conseguir reverter, né, esse cenário de queda do preço do arroz. Então, nós vamos nos dedicar, já estou conversando com todos os colaboradores da entidade, a gente vem conversando também com produtores, vemos conversando, né, mesmo antes ainda de tomar posse, mas com a indústria, para a gente ser um elo importante aí de diálogo dentro da legalidade, fazer um trabalho que traga resultados para a sociedade gaúcha, principalmente para o setor produtivo como um todo, porque temos um potencial enorme, o arroz faz parte da mesa do cidadão, está lá na cesta básica, e também, ao mesmo tempo, né, tem uma capacidade nutritiva muito especial. Então, estaremos aí realizando esse trabalho, né, assumindo para a gente unir forças volto a salientar, com diálogo, com respeito, né, colocar as pautas, tem os obstáculos, os desafios do dia a dia do setor para nós avançarmos e a gente fazer uma entrega para o Instituto, que ele tem uma importância histórica no Rio Grande do Sul hoje e no setor produtivo, pela qualidade hoje da produção que nós temos no nosso estado, claro, devido, né, ao avanço e o empenho dos produtores rurais, mas também de muita entrega por parte do IRGA nas questões de pesquisa e extensão. E, ao mesmo tempo, a gente ter uma entrega aí para o setor produtivo, né, também tanto para os produtores rurais como para a indústria, e, ao final de tudo, nós temos que fazer uma entrega também para a sociedade gaúcha como um todo, visto a importância do arroz na economia do nosso estado, que gera renda, que gera emprego, que gera oportunidades. Então, com esse sentimento, fico muito feliz com o convite do governador Eduardo Leite, estaremos à disposição para a gente, né, deixar a nossa experiência à frente da instituição e a gente conseguir colher pautas positivas dentro do cenário do agro gaúcho. Bom, diferentemente de outras regiões do Brasil, principalmente lá no Centro-Oeste, onde há uma força dedicada maior ali à produção de grãos e à pecuária, aqui nós temos uma pauta bastante diversificada, não é? Desde a fruticultura, claro, também, né, a nossa pecuária, os grãos, enfim, mas há uma diversificação muito grande e também um trabalho cada vez mais realizado na integração, não é? Nos sistemas de lavoura, pecuária e, por vezes, floresta. E o arroz se encaixou muito bem dentro dessa questão da rotação de culturas, com a soja, com o milho, e o próprio IRGA, né, já lançou o sistema RS14, não é? Eu acho que esse é um caminho sem volta, não é, presidente? Exatamente, o sistema Arroz RS14 é um projeto inovador, né, que traz a parte da resiliência, e daí a gente já também tendo várias lavouras foram afetadas com os episódios do ano passado, traz a sustentabilidade também junto ao seu lado, e a capacidade da gente ampliar a produtividade, né, então é um trabalho que a gente quer unir tudo, a ampliação, né, da capacidade produtiva, mas também
estarmos trabalhando nessas questões importantes aí da sustentabilidade, da resiliência e a gente ter um olhar diferenciado, né? Isso traz mais um compromisso, né? A questão da área de pesquisa, da questão também de extensão que o IRGA realiza, ela é fundamental. Então, o IRGA tem todos os colaboradores, tem um conselho que é formado por 72 produtores e também tem parte também da indústria de arroz que participam. Então, é buscar exatamente a gente olhar, né, no foco de resultados, né, volto a dizer, de um setor tão importante da economia gaúcha, que a gente sabe, né, que o agro, né, que a produção de arroz, de soja, de trigo, de milho, ela tem um significado importante dentro, né, da economia do nosso estado. Então, tem em mim aqui um grande parceiro para a gente construir pautas positivas e que a gente consiga colher os resultados como uma sociedade como um todo, mas principalmente, né, estando ao lado aí dos produtores da indústria e dos colaboradores do IRGA, né? Me coloco ao lado para a gente ser um grande parceiro aí para unir forças para a gente fazer entregas para todos esses setores. Exatamente. Você falou de pesquisa e extensão, precisa efetivamente, não é, de gente, de mão de obra especializada para isso. E nos últimos anos nós vimos aí uma perda, não é, de alguns profissionais, e me parece que agora, mais recentemente, há um novo processo dentro desse setor do IRGA, inclusive a partir da contratação de novos profissionais, não é? Não, exatamente. Nós temos um processo seletivo que está em andamento. Ele vai suprir algumas necessidades, não todas, obviamente, né? Mas durante os últimos anos o IRGA acabou perdendo inúmeros profissionais, mas temos ótimos colaboradores lá dentro. Ao final do ano entrou em vigência, né, toda uma reestruturação salarial dos colaboradores da instituição. Isso é importante porque muitas vezes se perdia pessoas, né, que estavam ali por a iniciativa privada ou acabavam saindo do IRGA buscando outras oportunidades. Então, acho que o governo do estado foi muito positivo nessa guinada que foi dada e, claro, que a partir de agora temos que arregaçar as mangas e fazer com que os resultados continuem ocorrendo e melhorando cada vez mais, buscando fazer com que se amplie as entregas do IRGA para todos os setores que são envolvidos e a gente fazer, né, com que todo o trabalho tenha um resultado positivo. Nós temos que cuidar a produção, temos que estar ao lado dos produtores rurais, que sempre, né, estão com um olhar atento às dificuldades do homem do campo da produção arrozeira. Nós estaremos ao lado também com um equilíbrio, junto também, dialogando e conversando, estando pautando junto com a indústria. Nós temos que ampliar o consumo de arroz a nível do Brasil de uma forma consciente, mostrando o lado bom do arroz na cadeia alimentar. Esse é o papel que nós vamos realizar, esse é o papel que nós vamos desenvolver, né? E claro que, obviamente, nós temos o dia a dia da administração da instituição. Perfeito. Ainda sobre a pesquisa, novo laboratório de análise de sementes é um ganho importante aí no município de Cachoeirinha, não é? Não, exatamente, nós temos as unidades aí, tem os NATs, nós temos a estação de Cachoeirinha, que é extremamente importante na questão da pesquisa. Então a gente também vai ter, né, um olhar aí muito aguçado para a questão desses avanços na questão da pesquisa, que isso sim, né, são entregas. Hoje nós estamos com uma capacidade produtiva muito positiva, porque há vários anos nós temos um instituto que ele se dedica, né, assim como outros, que nós temos a Embrapa também e outros institutos, mas o IRGA também faz a sua parcela de contribuição para a gente estar aí e fazendo, né, com que o resultado da produtividade seja muito melhor que em vários outros locais e países, né, onde o arroz é produzido. Perfeito. Como é que vai ser a relação com a Conab, caro presidente? Nós tivemos aí um início do ano, aí, uma proposta de cooperação técnica entre o IRGA e a Conab, que são importantes órgãos, inclusive, né, para o levantamento de dados, de números. Com certeza, são órgãos importantes. Eu sempre volto a frisar, como toda e qualquer instituição, a gente não pode perder a linha de diálogo e de respeito, então a gente vai estar à disposição de trabalhar, né, em prol do setor produtivo, obviamente, e, claro, tendo as nossas posições, né, em defesa
do setor orizícola e buscando, né, fazer com que todo o saldo positivo dessas parcerias, do relacionamento, sejam produtivos para todos os envolvidos, né? Perfeito. Muito bem, quero agradecer ao Eduardo Bonotto, novo presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, colocar mais uma vez a Rádio Guaíba à disposição, não é? Veículo que sempre esteve ao lado do setor produtivo, tem profundas ligações com o setor orizícola, não é? E mais uma vez aí reiterar aí nosso desejo de sucesso à frente do nosso Instituto Rio Grandense do Arroz, ao Bonotto. Muito obrigado, um ótimo fim de semana, uma feliz Páscoa para o amigo. Obrigado, né? Agradecer a oportunidade de a gente estar conversando com a população do nosso estado através da Rádio Guaíba, deixar um grande abraço, uma feliz Páscoa e que Deus sempre nos abençoe. E assim concluímos o terceiro bloco do nosso programa em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite. Vamos para o intervalo e voltaremos já já. Estamos voltando agora com o quarto e último bloco do nosso programa deste sábado, em nome do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banricompras e Vero, dupla imbatível pro teu negócio, sem juros para quem compra e a menor taxa para quem vende. Tem agro, tô na Guaíba. E na abertura deste último bloco, um aviso para os produtores rurais do Planalto Médio. A Secretaria Estadual da Agricultura emitiu alerta sanitário para a raiva dos herbívoros para a região de Passo Fundo, em função de possível evolução do foco para as demais localidades, como os municípios de Ernestina, Marau, Coxilha e Santo Antônio do Planalto. O alerta considera o grande número de agressões nos animais em localidades desses municípios e sem o conhecimento e identificação de refúgios. A nota destaca que a raiva não tem cura e se controla de forma preventiva por meio da diminuição da população de morcegos hematófagos e da vacinação maciça de todos os animais de criação. A captura dos animais é realizada somente pelos agentes dos núcleos de controle da raiva do Estado, que são devidamente capacitados e vacinados contra a raiva. As equipes são acionadas pelas regionais da Secretaria sempre que houver laudo positivo para a raiva em herbívoro ou se forem constatados altos índices de mordedura em animais de produção em determinada região. A principal forma de transmissão da raiva para herbívoros se dá pela mordedura do morcego hematófago Desmodus rotundus. Alguns esconderijos habituais destes animais são troncos ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas, furnas, túneis e casas abandonadas. Neste ano de 2025 já foram registrados 15 focos em 6 municípios, sendo 12 em bovinos, 2 em equinos e 1 em ovino nos municípios de Coronel Barros, aqui na capital em Porto Alegre, ainda em Silveira Martins, Caçapava do Sul, Piratini, Viamão e agora em Passo Fundo. No ano passado foram 78 focos registrados em 40 municípios do Rio Grande do Sul. E agora a gente traz informação da Câmara dos Deputados, onde a Comissão de Agricultura aprovou medidas para recuperar o solo afetado pelas enchentes. Uma das consequências das enchentes causadas pelo aumento desproporcional no volume de chuvas é o empobrecimento do solo para a agricultura. Para restabelecer a produtividade dessas terras e prevenir perdas, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou a criação de diretrizes para acompanhamento e recuperação do solo prejudicado por inundações. A redução da fertilidade acontece porque a água em excesso retira parte dos nutrientes essenciais na superfície do solo e provoca erosão. Além disso, a chuva pode carregar resíduos diversos, como os industriais e de pesticidas, que contaminam as reservas naturais de água e podem tornar os alimentos cultivados impróprios para o consumo. Nesse sentido, o projeto do deputado Samuel Viana, do Republicanos de Minas Gerais, tem como objetivos principais: monitorar a qualidade do solo e da água nas áreas afetadas, garantir a saúde e a segurança alimentar das pessoas nessas regiões, dar assistência técnica e financeira para recuperar o solo e incentivar práticas agrícolas sustentáveis.
Para o relator da proposta, deputado Márcio Honaiser, do PDT maranhense, a aprovação reforça o papel da Câmara na criação de estratégias de enfrentamento aos desastres climáticos. Para além da necessidade de amparar aqueles atingidos pelas fortes chuvas, o Poder Legislativo não pode se furtar de propor ações para remediar os danos que tragédias climáticas trazem. Entre as ações para auxiliar na recuperação do solo e na prevenção do empobrecimento, está prevista no texto a pesquisa e o planejamento agrícolas, a assistência técnica aos produtores rurais, o uso de drenagem do solo e o crédito para agricultores. Favorável à proposta, o deputado Marcelo Moraes, do PL Gaúcho, lembrou a situação dos agricultores do Rio Grande do Sul após uma sucessão de desastres ambientais ocorrida nos últimos anos. Além dessa cheia que houve em 2024, nós viemos de 3 secas consecutivas. E os agricultores do Rio Grande do Sul estão ficando negativados porque não conseguem mais pagar o financiamento. Aquele agricultor que não perdeu a planta, perdeu o solo. Quase 3 milhões de hectares de terra perderam fertilidade no estado devido às fortes chuvas, segundo a Emater do Rio Grande do Sul. Para valer como lei, o projeto ainda deve ser avaliado em 4 comissões da Câmara e depois votado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Muito bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, nós vamos falar do lançamento do novo portal produtor online, né, que vai trazer aí mais agilidade, né, aos produtores. Tudo agora podendo ser feito na palma da mão, diretamente pelo celular. Olha, vai agilizar e muito a vida do produtor, seja ele o agricultor, né, o pecuarista. E a gente vai saber mais detalhes das novidades, conversando a partir de agora com o Daniel Galina, que é analista de sistemas e gerente de projetos da Agricultura Digital, da nossa Secretaria Estadual da Agricultura. Caro Daniel, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandro. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Bom dia para todos. A satisfação é toda nossa. Bom, até antes de a gente falar especificamente das novidades, esse é um trabalho que foi desenvolvido por vocês aí numa parceria com a Procergs, é isso? Isso mesmo, Sandro. Desde 2019, nós já estávamos com um trabalho iniciado para fomentar os trabalhos digitais para os nossos produtores. E no passar dos anos, fomos trabalhando com a Procergs, conseguindo evoluir nos desenvolvimentos e conseguimos, então, agora, a partir de 2023, mais efetivamente, conseguimos evoluir e muito, chegando a ponto de fazer o lançamento esse ano de uma plataforma completa, robusta aí para os nossos produtores. Perfeito. Bom, e esse lançamento acontece justamente no período que estamos vivendo aí a abertura, o prazo, né, para a declaração anual de rebanho, que é obrigatório, né, para todos não só os pecuaristas, mas criadores de animais de produção. Esse é um dos serviços abarcados na plataforma? Perfeito, isso mesmo, Sandro. A declaração de rebanho, ela pode ser feita de forma totalmente digital, onde o produtor acessa a nossa plataforma, inicia sua declaração, os dados já vêm todos pré-preenchidos, com dados que o produtor já informou outrora nas tutorias ou em declarações passadas, vem tudo pré-preenchido para o produtor, ele vai dar o trabalho ali de conferir, né, vai ter que olhar todos os dados, confirmar como se fosse aí uma declaração de imposto de renda, vamos dizer assim, né? Os dados já vêm preenchidos e o produtor vai poder só marcar, dizer que está ok e fazer a confirmação da sua declaração. Perfeito. Uma dos benefícios, das facilidades é que com o login gov.br já acessa o produtor online. Perfeito, isso mesmo. Nesta versão da plataforma, todo produtor que já fez o seu cadastro do login gov.br já pode acessar sem necessitar ir num ponto de atendimento, solicitar uma senha, não. Ele pode entrar com o seu login gov.br e acessar os serviços. Importante ressaltar que aquele produtor que já usava serviços digitais anteriormente, através da sua senha do produtor online, que o pessoal conhece muito, ela também segue funcionando. Então, aquele produtor que era acostumado a usar a sua senha padrão do produtor online e queira usar, pode utilizar. Aquele que quer usar com o login gov.br pode usar com o seu login. Então, fica transparente para o produtor e ele usa o que fica mais prático e fácil para ele. Quer dizer, não vai precisar mais se deslocar até uma inspetoria, por exemplo? Não. Não precisa, mesmo que ele nunca tenha acessado, claro, já tem os seus registros lá na inspetoria, né, seus cadastros básicos, mas se ele até então nunca usou um serviço digital,
se ele tiver o login GovBR, ele já pode sair usando. Muito bem. Bom, outra facilidade, e acredito que é um dos documentos que mais são procurados, são emitidos, a demanda é muito grande, é a famosa GTA, né? A guia de transporte animal, não é? Que tem o quê? Acho que mais de 1,5 milhão de documentos que são emitidos por ano, não é, Daniel? Isso mesmo, Sandro. 1,6 milhões foram emitidos no ano passado. Quase acertei. Então... É isso, tá. Então, e vem aumentando ano a ano, né? Pois é. Então, nesse novo portal, nós já lançamos a nova emissão de GTA, que ela ficou muito simples, muito prática. O produtor preenche apenas 6 passos, 7 com a confirmação, né? De etapas de preenchimento de dados, de forma muito clara, simples, só as informações realmente obrigatórias para uma emissão de guia. E de forma muito simples e prática ele emite a sua GTA. Tá. E isso para os principais tipos de movimentações aí da pecuária já está disponível nessa plataforma. Tá. Então vai ser muito simples aí para o produtor emitir. Tá. Né? Por exemplo, quem vai participar de uma feira, de um concurso de morfologia, um concurso leiteiro, ou vai fazer uma compra e venda de animal que vai para o frigorífico, vamos lá, uma competição equestre, tudo pode ser feito ali dentro agora. Isso, nas emissões que a gente... nas questões, assim, Sandro, que são permitidas emissões feitas pelo produtor. Por exemplo, GTAs de abate, tranquilamente ele vai fazer, GTAs de movimentação entre produtores, GTAs de idas para eventos, eventos equestres. Tá. Nós já temos lá o Galope também. Eu ia dizer, mais tempo. O aplicativo Galope fica dentro também do produtor online? Isso. Veja bem, estamos unificando, juntando tudo. Hoje o Galope já está ali dentro. Que legal. E mais do que isso, o Galope movimenta para eventos, certo? E ele não contemplava as movimentações entre produtores, né? E agora, nesta nova versão, já será possível fazer pelo portal as movimentações também entre produtores equinos. Então, a gente está abrindo a gama de possibilidades. Que legal. Tu falaste de eventos, alguns eventos exigem restrições sanitárias diferenciadas e que aí às vezes ainda pode não estar contemplado dentro da plataforma. Tá. Algum evento de venda, que pode ser que ainda não esteja por questões sanitárias que tem que apresentar documentações. Tá. Mas do fluxo normal, vamos dizer assim, 90% dos tipos de GTA já está contemplado. Perfeito. Ajuste de saldo pode ser feito dentro também da ferramenta? Sim, o ajuste de saldo foi mais uma ferramenta que foi implementada e que é muito importante. O produtor, ele tinha o costume de ir uma vez por ano, ao menos, ou 2 vezes no ano, na inspetoria, e declarar os nascimentos, as mortes. Agora ele pode fazer isso diariamente, se ele quiser. Está ali no celular, na palma da mão. Se hoje ocorreu algo, ele já pode lançar nascimentos, mortes, e quando chegar na hora da declaração anual de rebanho, se ele ajustou o seu saldo no correr do ano, ele está em dia com o seu saldo, vai bastar confirmar as quantidades. Então, sanitariamente, isso é muito bom, que a inspetoria está sempre com os dados atualizados e o produtor nunca vai dever nada para ninguém. Perfeito. Quero voltar ainda a GTA, me veio agora aqui a lembrança. Por exemplo, um cancelamento, um estorno também pode ser feito ali, Daniel? Também. O estorno era também uma atividade que a gente não tinha nada digitalizado, né? O produtor, quando cancelava tinha que ir lá no escritório de defesa agropecuária. Choveu, atolou o caminhão lá, não puderam carregar o gado. Bom, a GTA não transitou. O que acontecia? Chegava lá segunda-feira, o produtor tinha que ir na inspetoria assinar os documentos lá, inerentes ao processo, para fazer o estorno e retornar aquele saldo para ele. Hoje ele faz tudo online, desde que dentro do prazo de validade da GTA ele pode fazer de forma online e já emitir outra GTA, se for, né? Se for o caso, já utilizar aquele saldo com uma nova emissão. E, importante, né? A qualquer hora, do dia, do fim de semana, de manhã, de tarde, de noite. Então, se o produtor quiser comercializar ao final de semana, surgiu um negócio. Domingo.
ele precisa emitir, não tem problema. Claro. Entra no produtor online, faz a emissão, horas, né? E gera guia. Exato. Isso mesmo. Perfeito. Bom, outra ação, outra atividade que cada vez mais é necessária, né? A gente está vivendo aí as mudanças climáticas e o acesso ao CIMAGRO, nosso sistema de monitoramento e alertas agroclimáticos, também pode ser feito aí no portal? Também. Já na tela principal do portal nós já temos acesso a 4 atividades principais ali do CIMAGRO, com estações meteorológicas, previsões climáticas, né, questões da parte hídrica. Então, isso eram serviços que nós já tínhamos aqui na Secretaria da Agricultura, sim, mas que por vezes os produtores podiam às vezes nem saber acessar ou não sabiam que tinham esse acesso, né? E assim está tudo sintetizado no portal para que ele abra o produtor online e esteja tudo ali de fácil acesso e de forma prática, né? Perfeito. Que mais que se encontra dentro do portal Produtor Online? Consultas públicas pode ser feitas ali? Isso. Nós temos algumas consultas públicas que já estão anexadas, né, ao portal. E o mais importante, sim, que toda a estrutura que foi desenvolvida é para nós podermos cada vez mais disponibilizar serviço ao cidadão. Então, por exemplo, ali na parte de consultas públicas, se quiser hoje procurar um evento equestre na minha região, no meu município, tu pode. Entra ali, seleciona o município, vou conseguir enxergar todos os eventos de equinos que eu tenho ali na minha região. Perfeito. Então, isso facilita a comunicação, a divulgação e a ida para esse evento, né? Tá bem. Quem é que pode acessar? Qualquer cidadão? Faz uma senha? Tem aplicativo também? É o site? Como é que é a acessibilidade? Não. Certo. Não, ele é um aplicativo web, né? É um site que tu acessa através do www.produtoronline.rs.gov.br. Se acessar o site da Agricultura, nós também temos banner, temos o linkzinho do Produtor Online para clicar e acessar, mas ele é um site online, tá? Então tu não precisa entrar numa loja de aplicativos, fazer download para baixar um aplicativo, tá? E ele é, claro, um sistema responsivo, então ele funciona em qualquer dispositivo móvel, no teu celular, no teu tablet, no teu computador, se tiver, mas ele se ajusta, né, ao dispositivo que tu tens, né, e para utilizar, e aí não necessita estar fazendo o download, baixando aplicativos para o celular. Perfeito. E quem que pode acessar, né? Todo produtor, né, que já cadastrou a sua propriedade rural numa inspetoria veterinária, tem lá o seu CPF vinculado a uma propriedade, já tem o acesso. Né? Se você ainda é um criador novo, né, ainda está começando a criar, bom, aí você ainda não fez a parte inicial de cadastros, então você vai ter que uma vez lá se direcionar à inspetoria, levar lá os documentos necessários para aberturas cadastrais, né, mas no momento que tu for cadastrado, tu já passa a ter acesso através do login do OVBR. Tá bem, perfeito. Bom, aquele produtor que está nos acompanhando agora na manhã de hoje, né, tem algum receio, né, de não conseguir navegar dentro do site, falar com o filho, falar, né, com o mais jovem aí, mas de uma forma geral não é tão difícil assim, não é? Olha, Sandro, eu uso dizer que quem manda uma mensagem de WhatsApp, trocam algum arquivo, visualiza alguma coisa, já consegue navegar no nosso sistema e utilizar as funcionalidades básicas, sabe? Porque ele está muito simples e muito prático, Sandro. Eu sempre comento com o pessoal, nós fizemos um trabalho aí pelo interior, em 2-3 meses, mostrando a plataforma para os produtores e para produtores que não tinham o costume, não eram utilizados, assim, muito digitais, entende? E vou te contar, Sandro, o que acontecia, o pessoal levava muitas vezes o filho, o neto para as reuniões, e tinham lá 30 produtores e tinha mais 30 filhos ou netos junto, e que eles auxiliavam de fato, porque o pessoal às vezes não tem tanta destreza ali na movimentação, mas no momento que fazia uma vez, eles mesmos passavam a fazer de novo, ganhavam confiança. Basta executar uma vez uma funcionalidade simples que eles passam a utilizar. Basta ver aí bancos e outras funcionalidades, né? Eu sempre digo, quem manda o WhatsApp acaba
conseguindo fazer uma GTA, por exemplo. Perfeito, muito bem. Tá aí, então, lançado nesta segunda-feira, então, o novo portal, nova versão aí do Produtor Online, olha, que traz muitos benefícios, traz celeridade aos processos da nossa atividade agropecuária, as GTAs aí, enfim, consultas públicas, quer saber como é que tá o tempo, agrometeorologia, enfim, uma série de facilidades, não é, de documentos que podem ser encaminhados. Você vai lá, acessa a partir do gov.br, aí tem um universo de facilidades aí proporcionadas a partir de agora, então, pela Secretaria da Agricultura, nessa parceria aí com a Procergs, o Centro de Tecnologia, Informação e Comunicação do Estado. Esse trabalho capitaneado pelo Daniel Galina, analista de sistemas, gerente de projetos da agricultura digital da Secretaria. Caro Daniel, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Portas abertas sempre aqui na Rádio Guaíba. Muito obrigado, Sandro. Obrigado pela oportunidade de levar essa palavra aí para os nossos produtores e convidar que todos acessem, utilizem a ferramenta, que vai trazer muito benefício, muita facilidade e praticidade para o produtor. Perfeito. Um grande abraço. Um abraço. E assim concluímos esta edição com o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite. E o Guaíba Correio Rural estará em instantes no nosso canal do Spotify, para você que perdeu alguma parte do programa ou quer acompanhar novamente. A gente retorna na segunda-feira, às 5h30 da manhã. Até lá, um grande abraço, um ótimo fim de semana e uma feliz Páscoa a todos. Você ouviu Guaíba Correio Rural.